todos. Muito importante que a gente esteja aqui reunidos. Mas para quê mesmo? O que nós viemos aqui? Cada um, se fizesse uma pesquisa interior, teria uma resposta. Ser humano, cada um tem um motivo. Não há duas pessoas iguais umas das outras. Mas é importante a gente perguntar o que faz a gente vir até uma casa de oração. Muita gente vem, tem gente que brinca aqui, algumas pessoas pararam no Pai Nosso, no Venha a Nós o Vosso Reino. Quer saber como receber ajudas, como receber soluções para os seus problemas. Isso não é problema para ninguém. A gente precisa, nós temos perturbações espirituais, nós temos conflitos em casa, nós temos problemas de saúde, problemas de sono, os problemas mais variados na nossa vida, que tem, quase todos eles, um componente espiritual. Pode até não ser o principal problema, mas quando a gente está desarmonizado, a gente lança um convite para o mundo espiritual, e esse convite é sempre atendido por espíritos tão desarmonizados quanto nós mesmos. E isso só complica os trabalhos, só complica a solução, só complica o nosso problema. Então é muito bom que a gente venha até aqui atendendo o convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas é claro que aliviar não é solucionar. Tanto é que Jesus, quando curava milagrosamente as pessoas, até hoje a gente não tem uma explicação exata de todas as curas de Jesus, mesmo quando ele curava, ele falava para as pessoas: a tua fé te salvou. Ficando claro que nem Jesus pode ajudar uma pessoa quando ela não faz o seu trabalho interno, o seu trabalho de preparação, de abertura interior para a luz. Então, diante disso, se mesmo para receber favores, receber graças, receber auxílios espirituais, a gente precisa estar preparado, estar disponível, estar aberto, essa questão da preparação, da disponibilização, da abertura interior é o nosso grande tema. Na verdade, as religiões são escolas. Se você não usa, não aprende, não se transforma por uma religião, essa religião vai poder fazer muito pouco por você. Se nem Jesus podia ajudar a pessoa que não desse abertura, nenhuma religião da Terra vai conseguir fazer uma abertura se a pessoa não estiver disponível. Por exemplo, se vier um alcoólatra aqui falar que ele não é viciado e que ele para a bebida a hora que ele quiser, vocês acham que o passe vai resolver para ele? Não vai, gente. Se uma pessoa não tiver a disponibilidade, a abertura para receber a luz, ela não melhora. Ajuda não é obrigatória. Deus nos ama em liberdade e Ele aguarda que a gente esteja disponível para isso. Então, chega-se à conclusão de que a grande tarefa do ser humano e a grande contribuição de uma boa religião, se ela é uma escola, é a nossa educação. Todas as religiões podem fazer um trabalho de educação, de sensibilização espiritual. Elas estão disponíveis para isso. Buda certamente foi um grande professor espiritual, Maomé também, Moisés também, Jesus também. E não há por que você competir qual é a escola melhor, qual é o professor melhor. O professor bom é aquele que ensina. Aula boa é aquela onde o aluno vai e consegue se melhorar, conhece uma árvore pelos seus frutos.
Então, quem quer que esteja em qualquer religião e que esteja bem, esteja se melhorando, se tornando uma esposa, um marido melhor, um cidadão melhor, um motorista melhor, um trabalhador melhor, um amigo melhor, essa pessoa não deve mudar. Ela deve ficar na religião onde ela está. Time que está ganhando, não se mexe. Por isso que no Espiritismo nós somos proibidos de fazer o que se chama de proselitismo, de sair na rua convidando as pessoas, de querer trazer. O objetivo do Espiritismo não é trazer as pessoas aqui, jamais numa casa espírita, eu nunca vi falar disso, que fique alguém perguntando se você frequenta outra casa, porque é proibido. Quase todos nós aqui certamente já frequentamos outras religiões. Uma boa parte dos que estão aqui ainda frequenta, e nisso não há problema algum. Problema algum. Divaldo Pereira Franco foi no Jô Soares e falou, fez uma frase que o Papa praticamente repetiu há um tempo atrás, falando que é 1000 vezes melhor um ateu sincero do que um religioso mentiroso, religioso hipócrita. Então é muito melhor um ateu, uma pessoa que diz que não acredita em Deus, mas é solidário, do que uma pessoa que diz que é religiosa, mas que na verdade é egoísta. E a respeito disso, Jesus mesmo fez uma parábola. Ele contou assim: um pai chamou os 2 filhos e pediu uma ajuda para eles. Eu, pai, estou precisando de ajuda de vocês, meus filhos. Um filho dele era rebelde e falou assim: eu não vou ajudar nada, e saiu andando. O outro não, o outro falou: eu vou ajudar, pai. Mas esse rebelde que saiu falando que não ia ajudar, quando ele estava se afastando, ele pensou melhor: puxa vida, pisei na bola do velho, por que não? Foi lá e fez o que o pai queria. O outro que falou para o pai: pode deixar que eu faço, também pensou melhor e achou que não deveria fazer o que o pai mandou. Daí ele perguntou para os discípulos, para as pessoas que ele estava ensinando, Jesus: qual dos 2 é o bom filho? Aquele que diz que faz, mas na verdade não faz, ou aquele que diz que não faz, mas na verdade faz? Um ateu, uma pessoa que fale para todo mundo: Deus não existe, religião é tudo enganação, mas que seja uma pessoa fraterna, acolhedora, que ajude os amigos e os estranhos. Essa pessoa não é que talvez, ela certamente é melhor do que qualquer religioso que diz que faz, diz que segue Jesus, por Buda, Maomé, mas na prática é duro, tem um coração duro, não se abre, não ajuda, não ouve as pessoas, não acolhe. Isso é Jesus repetindo Jesus, Divaldo repetindo Jesus, o Papa, todos eles coerentemente estão falando a mesma coisa. Então, certamente você não vai receber lugares privilegiados após a morte, falando assim: eu tenho 10 anos que eu dou o dízimo, 20 anos que eu me confesso, eu tenho 15 anos de passe em casa espírita. Gente, isso não melhora ninguém. Enquanto que o evangelho praticado, esse, independente do rótulo que você tiver, esse é o que vai contar. Então nós todos temos um grande tema, nós que nos entendemos essa questão, se a vida é um aprendizado, se a religião é uma escola, nós temos um grande tema: como aprender? O que faz a gente melhorar o nosso comportamento? Porque está na cara que nós não vamos virar Jesus Cristo nessa vida, certo? Mas como melhorar o nosso comportamento? No Espiritismo, os Espíritos revelaram para Kardec: mede-se um bom espírita por se esforçar por ser hoje um pouco melhor do que ontem.
e por se esforçar por ser amanhã um pouco melhor do que hoje. Isso é muito diferente da nossa cultura. Na nossa cultura a gente não pensa assim. Um aluno numa escola que entrar na primeira prova, vamos supor que tenha 2 provas no ano, ele entra na primeira prova e tira 7. Na segunda ele tira 4, é capaz que ele passe de ano pela média. Um outro aluno que na primeira prova tire 3 e na segunda tire 4, ele provavelmente não passa de ano. Mas esse segundo aluno, ele está melhorando, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo. Por esses conceitos que os Espíritos falaram para Kardec, esse é um aluno melhor do que o primeiro, que entrou sabendo tudo, mas que depois desandou. É o movimento, é a boa intenção, é a boa vontade para o aprendizado. Então, se o aprendizado é o nosso tema, nós vamos discutir como é que uma pessoa aprende. E aí a gente vai um pouquinho para a psicologia. A psicologia no mundo todo tem várias correntes, várias escolas, várias formas de pensar como é que se aprimora a personalidade das pessoas. Uma dessas correntes chama-se o comportamentalismo, behaviorismo, tanto faz. Behavior é comportamento em inglês, então é a mesma coisa. E eles fazem experiências com animais, particularmente com ratos. E as experiências deles mostram como os ratos adquirem e aprendem comportamentos. E a coisa funciona assim, com estímulos positivos e estímulos negativos. Então, a gente sabe disso, outros animais de grande porte, de médio porte, o cachorro. Gato é um pouco mais difícil de aprender, mas tem alguns animais que são mais fáceis. E você, quando ele faz alguma coisa que você quer, o que você faz? Você dá um agrado. Você dá um agrado para ele. Quando ele faz uma coisa que você não gosta, você dá uma bronca. Tem os vídeos na internet que são muito engraçados. O dono chega em casa e está um vaso quebrado, uma coisa despedaçada qualquer, e aí ele começa a conversar com o cachorro e o cachorro vai diminuindo assim, vai se escondendo, vai ficando com cara de cachorro que quebrou o pote. Quer dizer, a gente mesmo usa essa expressão. O cachorro, o animal, o cavalo mudam, aprendem comportamentos assim. E o ser humano é parecido? O que vocês acham? A gente aprende comportamentos sendo premiado quando a gente acerta e sendo reprimido quando a gente erra. Isso funciona na vida? Oi? Somos racionais? Então isso funciona ou não? Você varia de ser humano para ser humano. Varia de ser humano para ser humano. Mas não é tão automático quanto nos animais. Nos animais é meio que automático. O animal meio que escolhe e obedece mais aquele que a pessoa dá ração, faz carinho, leva para passear, aí obedece. No ser humano não é tão automático assim. Tem muita gente que gosta daquele que maltrata. Fala a verdade. Não é verdade? Tem umas coisas meio estranhas no ser humano. Por quê? Porque entre um estímulo e uma resposta, a pessoa recebe o mesmo estímulo e às vezes dá respostas diferentes, conforme o nível da pessoa, porque ele é racional, porque o ser humano pensa. Todo ser humano pensa? Devia pensar. Devia. Primeira pergunta. Segunda, todos pensam da mesma maneira? Ixi, aí é que não mesmo. Nessa passagem que nós somos convidados hoje a pensar, Jesus orienta os seus discípulos que provavelmente estavam se queixando dos maus tratos da sociedade. Então, tipo assim, a gente ensina o bem, fala de amor, fala de caridade,
e as pessoas nos entendem muito mal, as pessoas nos distratam. Isso acontece com a gente? A gente é sempre bem entendido nas boas intenções? Pois é. Sabe o que Jesus fala quando os discípulos se queixam de estarem sendo mal interpretados? Como a gente muitas vezes é entre amigos, entre colegas de trabalho. A gente às vezes não é bem recebido na própria família. A própria religião é motivo de briga na família. É ou não é? Vê se pode. Sabe o que Jesus orienta a gente? Diz ele, exultai. Os evangelhos têm umas palavras que nem sempre a gente entende. Ele fala para nós ficarmos muito alegres a cada vez que nós fomos perseguidos, mal entendidos, mal interpretados por falar e praticar o bem. Como é que é? É exatamente o oposto do ratinho. Então a gente vai ficar feliz quando receber um retorno ruim do mundo, quando for mal interpretado, quando for reprimido, quando for perseguido por fazer o bem. Foi isso que Jesus falou. Não é estranho isso? Como é que a gente vai entender isso que Jesus falou? Mas ele complementou a orientação dele. Ele falou assim, foi dessa maneira, fazendo bem e recebendo mal, que viveram todos os profetas. Todas as pessoas que vieram trazer grandes ensinamentos foram mal interpretadas, foram perseguidas, foram julgadas e, uma parte deles, assassinados. A começar por o próprio Jesus Cristo. Gandhi, Mahatma Gandhi, foi assassinado com uma bala, já bem velhinho. João Batista era um grande profeta, tão grande que Jesus falou que entre os nascidos de mulher, ele era o maior. Ou seja, o maior homem que já esteve na terra. João Batista morreu como? Assassinado também. Aliás, para quem quiser perceber como a Bíblia, como o Novo Testamento fala das vidas sucessivas, Jesus fala que João Batista era o Elias que voltou. Mas Elias tinha morrido há 300 anos. Como é que pode uma pessoa que morreu há 300 anos ter voltado? É filme de terror, assim, o túmulo começa, aí surge uma mão e o esqueleto sai, porque em 300 anos, meu amigo, não tem mais carne, não tem mais olho, não tem, talvez algum cabelo e alguma unha, porque cabelo e unha são mais resistentes, mas só um esqueleto que sairia. Como é que João Batista estava lá em carne e osso? Porque existe a reencarnação. E mais interessante ainda, você vai ver a história de Elias. Elias foi um profeta muito destacado perante os reis, mas meio que delirou com o poder dele perante os reis. E num ato de loucura, Elias mandou decapitar, cortar a cabeça de centenas de pessoas. Vocês já pegaram? Ele volta como João Batista. E ele tem que tipo de morte? Decapitado. Por quê? Porque Deus está se vingando? Não. Porque quase todos nós, se não 100% de nós, precisamos ser colocados pela vida no lugar do outro, no lugar da outra pessoa que a gente prejudica. Um homem muito orgulhoso que se acha que os homens são melhores que as mulheres. Nós somos? Não. Um homem muito orgulhoso que se acha muito melhor que as mulheres, tenha várias chances em 1, 2, 3 vidas e não aceite essas chances de baixar a bolinha dele, pode ser que ele renasça mulher. E aí? É punição? Um rico que se acha melhor que os pobres, existe isso? Um branco que se acha melhor que os negros, um espírita que se acha melhor que os evangélicos.
Um brasileiro, bom, brasileiro se achar melhor que alguém tá difícil hoje em dia, mas vamos deixar por lá. O fato é que o orgulho faz a gente se achar melhor que todo mundo. E às vezes a vida dá chance e fala, baixa a tua bolinha, e a pessoa continua achando que é grande coisa. E às vezes só sobra como recurso pedagógico, como um mecanismo de ensinamento e de expansão da estreiteza da pessoa. Ah, é? Então rico, venha pobre. No seu orgulho ele falava, tudo quanto é pobre é vagabundo. Negro quando não faz na entrada, faz na saída. Tudo quando é nordestino não presta. Aí ele vem e é colocado na posição de quem ele humilhou. Por quê? A maioria das pessoas, também em estreiteza de pensamento, acha que Deus está punindo. Não é. Não é. Deus nos coloca no lugar do outro, porque colocar-se no lugar do outro, segundo Jesus, é um grande mecanismo de expansão da consciência e da fraternidade. É assim que a gente cresce, aprendendo a se colocar no lugar do outro. Esse é o grande mecanismo. Disse Jesus, faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. E nem sempre a gente faz isso de boa vontade, e às vezes precisa você nascer naquela condição que você humilhou. Dá para entender isso? Não adianta mudar de outra religião para o espiritismo e continuar achando que Deus é um Deus punidor, que Deus é um Deus condutor de cavalo. O cavalo sai e pá! Não! Muito espírita fala que a gente está resgatando as nossas ações erradas como se Deus fosse um cobrador de impostos. Chega com polícia, com autoridade e vai arrancar de você. Não, Deus não é um Deus punidor. Jesus ensinou para todos nós um Deus de amor. E o Deus de amor, ele não quer a punição, ele quer a mudança, a transformação. E se no animal a transformação às vezes se dá só dando um prêmio ou dando uma punição, e aí você vai jogando para o animal para ele fazer o que você quer, no ser humano precisa pensar. E aí que o espiritismo tem uma contribuição para as pessoas. Não vou dizer se é melhor ou pior. É bom para quem é bom, é ruim para quem é ruim. Mas o espiritismo, por ser a fé raciocinada, em outros lugares as pessoas falam assim, uma pessoa tem fé ou não tem fé? Que nem assim, eu tenho cabelo, eu sou careca, o outro é cabeludo. Uma pessoa tem fé, outra não tem. Não pode ser assim. No espiritismo a gente aprende a ter fé. E como é que a gente aprende a ter fé? Entendendo a forma de ação de Deus nas nossas vidas. Aprendendo como é que a vida atua nas nossas dores e nas nossas felicidades. E ali você recebe um estímulo, recebe uma situação, mas pode dar uma reação completamente diferente, como nesse caso que Jesus estava ensinando. O cara é perseguido, o cara é mal entendido, mal interpretado por todo mundo, e Jesus fala para ele ficar alegre, para ele ficar feliz, porque todos os grandes professores da história humana foram mal compreendidos, mal interpretados, perseguidos e alguns até assassinados. A maioria dos discípulos de Jesus morreu executada pelo Império Romano. A maioria. Pedro, por exemplo, foi condenado a morrer na cruz. E ele falou, não. Imagina, o cara que vai ser executado vai falar, não. Ele falou, não vou. Eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Se é para eu morrer na cruz, me coloca de cabeça para baixo. E ele morreu na cruz de cabeça para baixo. Porque aquela era a forma que ele compreendia. Eu não posso morrer que nem Jesus, senão vai parecer que eu me acho, que eu sou grande coisa. Então, nós precisamos aprender a diferença entre um ser humano e do outro, porque todos nós vemos a corrupção, todos nós vemos a pedofilia,
Todos nós vemos a violência, o tráfico de drogas, as drogas mesmo em si, o crack devastando famílias. Todos nós estamos no mesmo mundo. O que vai fazer a diferença entre se você vai se dar bem espiritualmente ou vai se afundar espiritualmente é a tua capacidade de olhar essas coisas e perceber. Perceber o quê? A lição. Como assim? Por trás de todos os fatos, não é de alguns. Todos os fatos que acontecem na tua vida, na vida de todos nós, têm um significado, tem uma lição, tem uma oportunidade. Nada acontece à toa. Tem gente que fala assim, não, coisa ruim é obra do demônio. Não é não. Se coisa ruim fosse obra do demônio, o demônio estava ganhando de Deus, ó, de goleada, porque só tem coisa ruim. As coisas ruins que acontecem são consequência dos nossos erros. E que Deus deixa a consequência vir para a nossa vida. Por quê? Pelo mesmo motivo que um pai cujo filho quebrou uma vidraça na escola, deixa ele ser punido pela escola, deixa ele ter que trabalhar, deixa ele ter que fazer alguma coisinha para pagar aquele vidro. Por quê? Porque ele é mau? O pai ou a mãe faz isso, são maus? É porque, assumindo a consequência dos seus atos, é que a pessoa aprende. Nós estamos sofrendo porque Deus é um Deus de amor. Que Ele, depois de tentar ensinar a gente de outra forma, não conseguiu, porque a gente é duro, a gente é teimoso. Aí Ele fala, bom, já que não deu mesmo, então você vai assumir a consequência dos seus atos. Ah, mas qual é a chance de a gente não precisar sofrer então? Bom, o erro que a gente já cometeu lá atrás, como diz Chico Xavier, não tem uma máquina do tempo, né? Vamos entrar na máquina do tempo, voltar lá no passado e refazer os erros que a gente fez? Alguém conhece um método de fazer isso? Não tem. Então, frente aos erros do passado, só tem aceita que dói menos. Essa frase ela é muito interessante. Ela tem até uma certa ironia, porque as pessoas falam, aceita que dói, mas é isso mesmo. Aceita as dores que vêm para a tua vida por causa dos seus erros do passado e não fica se lamentando, não fica se caindo num coitadismo, oh meu Deus, não. Se está voltando é para o teu bem. É como a mãe que dá o Magnopirol para a criança, aquele remédio amargo, que ela olha e fala, às vezes não fala nada, só engole que é para o teu bem. Quando precisa falar, ela fala, senão é só. E é assim que Deus está fazendo com a gente. Ah, mas e para não ter isso no futuro? A frase de Chico pega isso. A gente não pode voltar para trás para desfazer os nossos erros e ter um presente sem dor. Isso não dá. Então tem que aceitar e aprender com essas dores. Mas e no futuro? Como é que eu faço para no futuro não ter que sofrer? Será que a gente pode fazer isso? O que vocês acham? Claro! Ora, então uma pessoa está com dívida na praça, está devendo 5 mil para um monte de gente. Vai no banco e faz um empréstimo de 10 mil. Só que ela se empolga, vê aquele 10 mil no bolso e fala assim, estou rico. E sai gastando. E gasta. Gasta. É difícil gastar dinheiro? Vai 10 mil. 15 dias, torrou tudo. Melhorou a situação dele? Deus nos dá essa oportunidade. Nós, a cada vida, temos uma oportunidade de limpar o nosso nome. Só que a gente precisa usar bem o empréstimo que fizerem para a gente. Senão, acabou e você que devia 5 vai dever 10 e as coisas só pioram. Pensemos, nós precisamos pensar, nós precisamos destrinchar o que cada situação tem para nos ensinar. Ah, mas como é que eu faço para fazer isso? Eu não estou entendendo por que eu tive a mãe que eu tenho. Por que eu estou tendo a doença que eu tenho? Por que eu mudo de emprego e só tem chefe ruim? Por que eu mudo de marido? Bom, por que eu mudo de prefeito
Extensidade a gente não consegue dar jeito. Ó, deixa eu falar. Por que a gente muda de presidente da República e o Brasil não melhora? Muda e a vida? Ora, minha gente, se uma criança chegar para você e falar assim: tio, não aguento mais, todo ano é a mesma lição, qual a conclusão que você chega? Um aluno que tem todo ano a mesma lição é porque não está aprendendo. Simples. O aluno quer nunca mais passar pela mesma lição? Vocês querem não ter que sofrer as mesmas dores? Ora, é só aprender. Que a gente tem essa capacidade. Então, aceite o convite que a casa fez dos cursos. Porque através dos cursos, a gente reflete. O curso não é para decorar capítulos e versículos. Nós aqui não temos curso para você memorizar capítulos e versículos. Os cursos nossos servem para a gente entender. Se você lê um romance, se você lê as obras básicas, se você faz um curso, se você participa das palestras, é para você aprender a compreender. Hoje, você está saindo daqui com um convite da vida. A cada dificuldade, ao invés de brigar com a dificuldade, pergunte, pesquise, aprofunde o que Deus está querendo me ensinar com isso. E aí você para de brigar com a vida e passa a usar a dor a seu favor. Com a certeza de que o aluno que aprende a lição nunca mais passa pela mesma dor. Obrigado, gente. Boa noite.